meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando os nossos trabalhos dessa noite, convidando a nossa companheira Sandra Carolino para ler a mensagem. Logo em seguida ela fará a prece inicial também. Boa noite, meus irmãos. Irmãos amados, a frequência da Terra vem aumentando, e a frequência elevada é uma barreira intransponível para aqueles que carregam em si o ódio, a ira. Não mais existe nesse instante o retorno às programações para a vibração pesada do desamor na sua forma mais cruel. Pensem no Cristo Jesus, o meigo nazareno que com a voz mais doce que já se ouviu, com a fala mais linda, tocou e toca as almas que despertam para a grandiosidade do universo, para a lei magnânima do amor. No íntimo de cada ser vibra o amor, e essa vibração sempre convidará as criaturas ao desenvolvimento desse espírito imortal. Não há mais tempo para as experiências, para as escolhas que se marginaliza o próximo, que se julga, que se exclui. É tempo de bondade, mas a compaixão do Pai soberana conclama sempre a mudança. O convite do Cristo há de despertar as criaturas para o chamado da consciência cósmica que está no bem. Meus irmãos, vós que estáis na matéria nesse instante, busquem em si a coragem da fé que transforma pela esperança, sobretudo no convite a semearmos o amor, vivenciarmos a caridade. Não importa o futuro imediato, o que importa é o presente. Hoje é presente de Deus. Busquem no imo da alma quem sois vós. Caminhem pela estrada desbravada por Jesus de Nazaré. Amem com todas as vossas forças. Amem em cada pensamento, em cada palavra, em cada gesto. Perdoem. Perdoar é abrir esse cadeado que nos prende à dor. As inferioridades não devem mais vibrar nos corações, mas sim as virtudes. Busquem em cada virtude o brilho da alma que se alegra na humildade de servir. Não há mais espaço para ódios. Amado Jesus, que a sua luz, que nesse momento desce sobre todos nós que aqui estamos, brilhe nos nossos corações, nas nossas mentes, trazendo à nossa alma o valor da fé, o valor da caridade, que nós possamos implementar no nosso dia a dia, em nós mesmos, essa luz, levando aos nossos irmãos que caminham conosco nesse momento na terra a luz da esperança, a luz da iluminação dos nossos corações, fazendo com que possamos trilhar um caminho de luz até ao Senhor Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, o Centro Semeador dá as boas-vindas a todos vocês para mais essa noite de alegria, de aconchego. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez também. E hoje nós estamos recebendo um irmão lá da cidade
cidade de Monte Carmelo, do centro Eurípides Barçanufo, é o nosso querido irmão Carlinhos. Então, ele que nos vai trazer a mensagem dessa noite. Carlinhos, por favor, seja bem-vindo. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Com desejo a todos muita paz e muita alegria a todos os encarnados e desencarnados. A bondade de Deus tem sido grande para conosco. Deus, em sua infinita bondade, Ele tem nos dado oportunidade. Mais do que isso, possibilidade para que nós podemos chegar naquilo que é fundamental na nossa existência, que é a evolução espiritual. Todos nós estamos encarnados com essa finalidade única de evoluirmos espiritualmente, de trabalharmos os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos, porque sabemos que as duas asas que transpõem a alma elevada, ela está associada ao conhecimento e ao sentimento. E para isso, Kardec nos fala de 3 etapas importantes, que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala dessas 3 revelações que tiveram, que impulsionaram a nossa evolução. Ele vai nos dizer, primeiramente, de Moisés, que vem como um grande trator, desvendar, desbravar, numa época muito difícil. Depois ele fala de uma segunda revelação, que é Jesus, que é a luz do mundo, que é onde se baseia tudo. Porque a gente sabe que depois que Jesus veio, o mundo nunca mais foi o mesmo. Jesus é tão grande que nem coube na história. Teve que dividir a história em antes e depois do seu nascimento. E o Mestre amado vem e nos traça um roteiro de luz. Tudo que Jesus falou foi palavras de vida eterna. Foi palavras para nós vivermos aqui e trabalharmos essa evolução espiritual. Ele nos começa, no seu roteiro de amor, nos falando da fé. Quanto é importante a fé em nossos corações. Porque todo aquele que perde a fé em si, perde a fé na vida, perde a fé em Deus, acaba num processo muito difícil. Então a fé é aquela força, aquela alavanca que vai nos impulsionar sempre na direção correta, que vai sempre nos incentivar a estar sempre erguendo a fronte para o alto e buscar avante a nossa evolução espiritual. Porque o que é fé? Fé é a certeza absoluta na providência divina. Como nos diz Paulo, estando na dor ou na dificuldade, temos que manter a nossa fé inabalável, a nossa confiança sublime na bondade infinita de Deus, que traça os teus desígnios para que possamos caminhar firme nessa estrada evolutiva. Mas Jesus continua com o seu roteiro de luz para nos ajudar. Vem também nos falar sobre um outro aspecto, que é o perdão, que é algo ainda difícil para nós outros. Às vezes, qualquer coisa que nos magoa nos tira do centro. Ainda temos muita dificuldade nessa questão de perdoar. Porque perdoar não é esquecer a ofensa. Mesmo porque temos células, temos um organismo que a gente vai lembrar de todos os fatos que nos ocorrem.
Se alguém me ofendeu, sempre que eu vê-lo ou lembrá-lo, eu vou lembrar do fato. Então, perdoar não é esquecer. O que é perdoar? É não dar mais importância. É seguir em frente. É entender que o outro, assim como a gente, tem as suas faltas, tem as suas falhas. E merece o nosso entendimento. Merece a nossa compreensão. É bonito quando perguntado a Jesus se deveria perdoar 7 vezes. E o mestre, prolonga, não só 7, mas 70 vezes 7, dando-nos a entender que é todas as vezes. Precisamos olhar as pessoas com olhos espirituais, porque o outro que ainda carrega as suas dificuldades como as nossas, é um ser que vai evoluir, que vai melhorar. Precisamos olhar o aspecto espiritual. Muitas vezes olhamos o aspecto só material. Vamos ver que é um ser que também está no progresso, também está na caminhada de luz rumo a essa evolução espiritual. Então, quanta dificuldade se adentrarmos o mundo espiritual carregando ainda esse sentimento, esse nocivo que é o de não perdoar, que é de vingança, que é de ódio. Tudo isso, Jesus veio nos trabalhar o amor, fazendo-nos entender o outro em todos os sentidos. Porque o mal, como diz a mentora, o mal que me fazem não é mal. É o mal que eu faço que é o grande mal. Porque o que parte do outro me cabe entender, me cabe compreensão. A grande questão é não sair de mim. Porque eu melhorando, ou cada um se melhorando, o mundo todo se melhora nessa perspectiva que Jesus nos busca. Então Jesus vai traçando o roteiro da nossa evolução, quando ele fala fé, quando ele fala em amor, quando ele fala em perdão, quando ele fala em caridade. Caridade é tão sublime, porque o Emmanuel vai nos dizer que a caridade é o exercício do amor. Todas as vezes que nós saímos de nós e vamos ao encontro do outro, nas várias infinitas formas de se fazer a caridade, porque são infinitas as formas de fazer a caridade. A caridade do sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga, a caridade do silêncio, ou a caridade simplesmente de sempre vibrar para que o outro seja feliz nas suas atividades. Então a caridade, como nos diz Emmanuel, é o exercício do amor. Se temos que desenvolver esse sentimento que é o amor, que é um sentimento complexo, há de fazermos exercício. E qual que é o grande exercício do amor? É a caridade. Porque podemos pensar assim, quando a professora quer que o aluno aprenda a matéria, a professora passa exercício. Quanto mais o aluno faz exercício, mais ele fixa a matéria. Qual que é a nossa grande matéria espiritual? É o amor. E qual que é o grande exercício que vamos fazendo dia a dia, senão a caridade? Então a caridade é sublime. Todas as grandes almas pautaram por esse caminho, de uma irmã Dulce, passando por Francisco Assis, todos pautaram por esse grande sentimento. Como nos diz Euclides Cunha, ele vai dizer assim: do que me adianta ser amigo da verdade, se diante de meus companheiros eu não tiver caridade? Do que me adianta saber ajudar a toda a humanidade, se de repente um só companheiro eu não tenho caridade? Do que me adianta lá fora repartir felicidade, se dentro da minha própria casa eu não tenho caridade? Do que me adianta saber o idioma da bondade,
quando estou falando de alguém, comentando sobre alguém, eu não utilizo a caridade. Do que me adianta então saber as leituras, estar no templo religioso e na hora que as oportunidades me apresentam, eu não pratico a caridade. Então a caridade é de todas as horas, de todos os minutos. Se pensarmos no dia de hoje, vamos ver algum ponto do dia em que tivemos que aplicar a caridade, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, onde estivermos, a caridade está sempre nos convidando a praticar, porque vivemos em sociedade. E Jesus nos pede, então, trabalhar sempre esse sentimento, olhar o outro com olhos espirituais, para essa grande proposta de desenvolvermos o amor. Quanto mais emanamos o bem, mais o bem vai emanando dentro de nós. Quem acende a luz é o primeiro a ser iluminado por ela. Então, quanto mais vamos trabalhando o pensamento e as atitudes no bem, mais vamos ampliando a nossa capacidade. Mais vamos entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que está sempre a nos ajudar, sempre a nos velar, né? Porque o Livro dos Espíritos é claro quando vai nos dizer que todos, né, temos o amparo da espiritualidade. Todos temos aí o anjo guardião, o protetor, que está sempre nos convidando a estar sempre no caminho correto. E o caminho correto é o caminho traçado por Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, onde Kardec pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe oferecer de guia e modelo, né? Eles vão responder que é Jesus, vede Jesus. Né? Então Jesus é para ser copiado, né, e seguido em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Será sempre diante das dificuldades, teremos que fazer a grande pergunta: como Jesus agiria nessa atitude que eu tenho que tomar? Certamente colocando Jesus 100% de chance de sairmos felizes, porque o seu roteiro de luz é um convite sempre a seguirmos rumo ao Pai Celestial. Então Kardec vai falar na grande vinda de Jesus, no grande mestre que coordena a vida, que coordena as nossas vidas, o governador espiritual do nosso planeta. Então, mas Jesus, interessante, quando Jesus não disse tudo, né? Ou ele legou algo para o futuro. Né? Então, lá no Evangelho de João, ele vai dizer assim: muitas coisas tenho a vos dizer, mas que por agora não podeis compreender. Mas quando vieres o Espírito de verdade, ele vos dirá tudo que agora eu não posso dizer. Veja que Jesus promete algo. Numa outra passagem ele vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que lhes envia um outro Consolador. Então, a doutrina espírita se apresenta como esse outro Consolador. Porque Kardec vai dizer que o Espiritismo, ele é uma ciência, né, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. O Espiritismo revive Jesus, explica Jesus. Né? Por isso que Kardec é a porta, né? Aliás, Jesus é a porta e Kardec é a chave, porque explica, né,
sintetiza tudo que Jesus nos diz. Então a nossa existência agora, nessa existência que nós temos, sabemos que a encarnação é uma condição que Deus nos concede para nos melhorar. É um atributo bonito. Reencarnar, estar reencarnado, é muito bonito. É uma oportunidade única que Deus nos concede para estarmos trabalhando, já que agora sabemos do roteiro que temos que seguir, que é Jesus. E complementando pela doutrina espírita, que vem, nos ampliar os horizontes, tanto da vida material, quanto da vida espiritual. Então a importância da nossa existência é única. Não devemos perder tempo em trabalharmos intensamente pela nossa evolução espiritual. É interessante, lá no livro Coração e Vida, Maria Dolores dá uma receita de como nós devemos viver. Olha só o que a mentora fala. Levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tem o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente um abraço de simpatia, que é sempre o melhor dos bens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta, na fé viva em que te alcança. Porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Veja Maria Dolores, numa forma poética, nos incentivando sempre a estar na existência com essa fé, com essa caridade, com essa busca incessante de trabalharmos os nossos sentimentos. Porque a doutrina espírita é rica. A doutrina espírita é um convite diário à transformação moral, nos vai falar a lição. A transformação moral. A busca incessante que a doutrina espírita os recursos para que possamos estar sempre trabalhando nele. O Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens inseridas ali por Kardec, é rica a esse convite. Vamos lembrar de 4. Lá no Evangelho tem 4 mensagens do Espírito Lázaro. Olha o título das mensagens: a afabilidade e a doçura, a obediência e a resignação, a lei do amor e o dever, a afabilidade e a doçura. Ele vai dizer assim, Lázaro: a benevolência que é fruto do amor ao próximo conduz à afabilidade e à doçura. Ao sentimento que nós temos que procurar, a afabilidade e a doçura. A benevolência, que é fruto do amor ao próximo, conduz à afabilidade e à doçura. A outra é a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então veja as lições de Lázaro, nos incentivando a estar trabalhando com Jesus
essas virtudes sublimes. A outra é a lei do amor, que também é de Lázaro, onde ele vai dizer assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Aí ele vai falar da evolução, né? No seu início tínhamos senão instinto, mas avançado, corrompido, sensação, mas purificado, sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, mas não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as represálias humanas. Feliz aquele que ama porque não conhece, né, nem as agruras do corpo e nem da alma. Os seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, o amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, aqueles que entenderam lá no tempo do cristianismo primitivo, entenderam esse sentimento, se entregou às arenas, aos leões, porque sentia dentro de si essa sublimidade que é o amor. A outra é o dever, né? O dever é obrigação moral para consigo, depois para com o outro. Então essas 4 lições de Lázaro nos ensina, né? Nos ensina o quanto devemos estar trabalhando a questão da evolução espiritual, nas pequeninas coisas da nossa vida. Estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido, porque é uma oportunidade única que Ele nos concede estarmos aqui reunidos com a família que devemos estar na cidade, no trabalho. Ou seja, às vezes, como diz Sheila, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque tudo está de acordo com os desígnios, né, da providência divina. Então, que fortalecemos a nossa fé, que buscamos a caridade para desenvolvermos esse sentimento, que estamos sempre vibrando no bem, que estamos sempre cuidando do nosso pensamento, porque se queremos trabalhar a evolução, sabemos que o pensamento é algo importantíssimo. Emmanuel vai dizer que o pensamento é vida. Tudo que pensamos gera. Tudo que pensamos cria algo. Então, a importância do pensamento positivo. Desde cedo, levantar, agradecer, né, e buscar as atividades que temos que buscar, sempre com esse intuito, né, de positividade, nunca de negatividade. Sempre otimista, porque o otimista levanta e age, e o pessimista senta-se e lastima-se, né? Então é diferente. Então Deus nos quer sempre otimista, embora as dificuldades, as dores, né, os percalços nos apresentam na vida, mas tudo isso são ainda características ainda da nossa imperfeição ou da nossa busca incessante do processo evolutivo. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus é amor. Estamos aqui todos para evoluir, não para sofrer. O sofrimento é resultado ainda da nossa dificuldade que encontramos ainda. Mas à medida que vamos lapidando, trabalhando e seguindo em frente, vamos sendo amparados, né? Vamos sendo amparados pela espiritualidade amiga. Então Jesus é o nosso roteiro. É bonito quando ele nos fala: todo aquele que ouve os meus ensinamentos e me segue é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, e a rocha e a casa não caem. Ou seja, aquele que segue, aquele que trabalha, aquele que está buscando o processo evolutivo. Mas todo aquele que ouve os meus ensinamentos e não os pratica, é
semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Vem os ventos, vem as tempestades e a casa cai. Essa casa cai, Jesus fala, as nossas dificuldades ainda, inerente ao processo da reencarnação. A nossa ida e vinda do mundo espiritual, mas com pouco aproveitamento. Porque nós podemos criar algemas que nos aprisionam. Ou podemos criar asas que nos libertam. Então, criar asas que nos libertam é quando estamos com essa vontade, que Leon Denis fala lá no Depois da Morte. Essa vontade intensa realmente de se melhorar. E quando essa vontade ganha dentro de nós, as ajudas vai sempre aparecendo. Todos os recursos vai sempre aparecendo, porque a gente está intuído nesse propósito de estar melhor. Ao passo que muita dificuldade vamos encontrar, muitas barreiras vamos encontrar. Porque a evolução, a gente sabe que não dá salto. Ela segue o seu curso normal, segue a sua trajetória. Lá no livro Parnaso de Além-Túmulo, que é o primeiro livro da psicografia de Chico Xavier, se apresenta lá um poeta que todos nós conhecemos, que é Castro Alves. Castro Alves deixou obras significativas aqui para nós. Mas apenas com 24 anos, Castro Alves parte para o mundo espiritual e já no primeiro livro, na psicografia de Chico Xavier, Castro Alves comunica. Veja o que ele fala no processo da reencarnação, no processo da evolução, na busca incessante que temos que ter diariamente. Então ele vai dizer assim, está lá no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ele vai dizer: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da aniquilidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Nas tramas da evolução. É como a carruagem que segue o seu caminho, no percurso da evolução, buscando sempre a grandeza de encontrar sempre o processo interior que lhe vai conduzir à sua perfeição espiritual. Então ele trabalha isso nesse poema grandiosamente, buscando nos incentivar a estar sempre nessa busca incessante. Porque o Evangelho vai nos dizer que a nossa encarnação serve unicamente para a nossa busca da nossa perfeição. Então é um trabalho grandioso. Estar encarnado é um desafio muito grande para conosco. Porque estar encarnado tem o esquecimento do passado, tem os problemas que vai se juntando, problemas inerentes a nós mesmos, porque sabemos que toda dor são criação nossa, dessa ou de outra existência, Porque o Evangelho vai dizer que as causas das nossas aflições são de causas anteriores e causas atuais, Porque Deus é perfeito, Tem uma mensagem que fala: Deus não castiga nem perdoa, Tudo isso são criações nossas diante da dificuldade que encontramos de trabalharmos a nossa evolução espiritual.
Então que busquemos sempre, que aproveitamos essa oportunidade bendita que Deus está nos concedendo, de estarmos aqui, embora com as dificuldades, com os problemas, é uma oportunidade única. Quantos estão lá no mundo espiritual necessitando estar aqui? Mas nós já estamos, né? E estamos com todas as possibilidades e as oportunidades que Deus nos concede de avançarmos, né, nesse processo evolutivo. Que possamos cada vez mais nos fortalecer na fé, que possamos mais nos fortalecer diante dos percalços que a vida nos concede, porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Tudo é como a gente pensa ser. Se eu penso que a minha vida está ruim, ela vai ficar ruim, porque eu estou pensando assim, estou emanando assim, estou gerando assim. Então que possamos pensar positivo, que possamos engrandecer essa confiança nesse Pai de amor e bondade, que tudo faz ao longo dos milênios para que estamos na trajetória evolutiva. Não desanimamos jamais, não desanimamos jamais, sempre procurando todos os recursos, tudo aquilo que a doutrina espírita nos propõe, porque a doutrina espírita é um manancial de recurso valoroso, porque dentro dela existe algo importantíssimo, que é a consolação. A doutrina espírita tem duas características importantíssimas: nos esclarece e nos consola, né? Ele nos esclarece e nos consola diante da vida que nós temos, que buscamos sempre Jesus no seu amparo infinito, e que ao sairmos daqui possamos retornar aos nossos lares cada vez mais fortalecido, né, pela prática do amor e da caridade. Muita paz, muito obrigado a todos. Nosso agradecimento ao Carlinho por essas mensagens tão bonitas, tão necessárias no nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, né? As mensagens do Evangelho e da espiritualidade, que nos faz tanta falta. A gente tem que estar sempre dele, recordando, buscando o aprendizado. Nossa gratidão, Carlinho. O semeador te agradece e volte sempre para nos trazer mensagens tão bonitas quanto as de hoje. E nós temos um lembrete para vocês, que sábado vai ter pizza. Quem quiser fazer a encomenda, eu acredito que o Juliano vai estar lá fora para anotar. Ah, lá, o Juliano chegou. E quem quiser vir trabalhar também, o nosso trabalho da pizza começa às 9 horas. Vai tomar café da manhã às 8h30. Ah, se quiser tomar o café da manhã, 8h30, a Fabiana está falando. E tenho um pedido para fazer para vocês. O nosso bazar do Pichincha está precisando de mercadorias. Quem tiver lá, roupa, utensílios de casa, nós vamos agradecer muito a todos que quiserem doar algumas peças para nós. Então, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo a espiritualidade pelo amparo, pela proteção. Como diz o Carlinho, todos voltem em boa companhia para casa, que Jesus nos ampare, nos proteja. Nós vamos passar agora para o nosso trabalho do passe e a Fabiana vai fazer a nossa prece final. Boa noite, sigam em paz.
E vamos todos com essa sensação de paz, com toda a doçura da palestra, pensarmos no nosso Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós, nos ensinando o amor, nos ensinando a amar. Mestre amado, derrama sobre todos nós as vibrações da tua paz, da tua luz, do teu amor, para que possamos compreender de vez o teu chamado à humildade, à mansuetude, à misericórdia, que possamos ter no cristianismo redivivo esse reencontro com o teu Evangelho. E nesse instante, rogamos a espiritualidade benfeitora, a magnetização das almas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que os nossos irmãos que aqui não estão recebam o passe espiritual e que nós possamos nos preparar para este tratamento. E com a oração que nos ensinastes, rogamos por toda a humanidade, que todos sintam no íntimo do ser esse chamado do amor, do amar-vos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Assim seja.